perdido num beco sem saída, sozinho e languoroso. Procuro um beco com saída, um sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e languoroso. No meu cérebro vivo. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para nós é uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Estamos aqui para mais um episódio do Beco com Saídas e hoje estou aqui na companhia do Nuno Almeida e Sousa e do Hugo Guerra, meus colegas e amigos do podcast. É a primeira gravação deste ano, portanto, deste novo ano. Portanto, aproveito também para desejar um bom ano a todas as pessoas que nos estão a ouvir, esperando que estejam bem e que possamos contribuir aqui com uma reflexão interessante hoje sobre o tema em torno do perfeccionismo. Portanto, gostaríamos aqui de refletir um pouco sobre a questão da perfeição ou da busca da perfeição como algo que pode orientar os nossos comportamentos, por vezes de forma mais ou menos consciente, não é? Que acho que há pessoas, por vezes conhecemos pessoas no nosso trabalho, mas também no nosso entorno, que podem, por iniciativa própria, apresentar-se como, ou até apontar isso como um traço seu, não é? Sou uma pessoa perfeccionista naquilo que faço, no meu trabalho, ou até em coisas mais pequenas do cotidiano, do seu dia-a-dia, ou outras que até o sejam e não estejam tão conscientes de que isso pode ser algo que faça parte da sua personalidade, da sua forma de estar na vida, e inclusive poderá trazer aqui algum benefício ou não esta forma de estar. Bom, no fundo, acho que vamos também refletir um pouco em torno disto e gostaria também de lançar um pouco essa questão. Se calhar começando aqui pelo Nuno, o que é que tu achas sobre isto? O perfeccionismo pode ser um promotor do desenvolvimento pessoal ou, pelo contrário, a busca da perfeição ou isso como traço pode ser mais prejudicial? O que é que achas sobre isso? Pois, desde logo como é que interpretamos a própria palavra, não é? Ou seja, o que é que pode ser considerado o perfeccionismo para uma pessoa, para outra, porque é uma palavra que também está no senso comum, não é? Todos, enfim, utilizamos por vezes essa palavra ou temos a possibilidade de a utilizar, não é uma palavra estranha, não é? Não é só do domínio enfim, da saúde mental ou dos profissionais de saúde mental, mas esta questão se calhar utilizando aqui a minha própria interpretação da palavra, se calhar eu distinguiria entre o perfeccionismo e o aperfeiçoamento. Ou seja, o perfeccionismo, se calhar eu utilizaria mais numa concepção de que a pessoa quer enfim, um ideal. Se não tiver o ideal de perfeição, parece que, não, que a experiência já não é boa, ou que está carregada de falhas, e que é uma coisa altamente frustrante, que até inibidora de entrar numa experiência. Não é? Por exemplo, até em estudantes, às vezes acontece isso, não é? Um estudante que estudou imenso para um teste, mas sente que não tem a certeza, a garantia total de que sabe tudo, parece que pode colocar tudo em causa e até ter um ataque de pânico ou próximo disso, uma ansiedade muito elevada, muito intensa no dia do exame, do teste, e não vai à prova, apesar de ter estudado imenso. E, portanto, há fenómenos destes, assim, mais patológicos, nem que seja circunstanciais, numa situação deste tipo, um teste, não é? Que é inibidora de uma experiência
que até poderia ser muito boa, ter uma nota muito boa, mas a sensação de que pode sair lá uma pergunta, de qualquer coisa que a pessoa não tenha o domínio total da resposta, pode levar a pessoa a afastar-se da experiência. E, portanto, não ir a jogo. Não é? Até o procrastinar pode estar relacionado também com o perfeccionismo, não é? Portanto, a pessoa ir adiando um projeto porque sente que ou aquilo é para a excelência total, ou então não vai adiante. Não, mas eu tenho dúvidas se vou conseguir ser um grande pintor. Então nunca vou experimentar pintar, porque para ser pintor tem que ser um Van Gogh ou assim, um Picasso. E se não for para ser Van Gogh e Picasso, então não me atiro para a experiência. Não é? E já estamos aqui a considerar que o Van Gogh e o Picasso estão no nível da perfeição, coisa que eles também não atingiram. É simplesmente mais famosos, e é isto que também é da humanidade, é que nós não atingimos a perfeição, estamos todos a falhar. Mesmo a Capela Sistina poderia ser melhorada. Sim. No limite, poderia ser ainda melhorada, não é? Portanto, por muito que uma obra seja extraordinária, está aquém da perfeição. Extraordinária é até uma interpretação humana. Ah, aquilo é fantástico, extraordinário. Pois, mas perfeito não é. E é Aham. isso que leva até um artista ou alguém de qualquer profissão e que tenha entusiasmo por profissão a continuar. Portanto, não é a partir de, eu já atingi aqui a perfeição, então agora já não preciso de escrever ou realizar um novo filme. Não, é também um bocadinho da insatisfação de que eu, eu ainda tenho mais potencial de desenvolvimento, tal aperfeiçoamento, eu sinto que já é mais saudável da pessoa ir corrigindo erros, ir melhorando aquilo que pode ir melhorando, ter também um pouco essa ambição saudável de ir-se aperfeiçoando, mas na minha interpretação da própria palavra perfeccionismo, a ideia de ou eu tenho a certeza que isto vai ser perfeito, ou então vou sofrer imenso e isto não vou conseguir ir a jogo, ou estou lá muito frustrado, como se aquilo fosse uma tragédia ou como se só fosse falhas. É como se fosse um Uhum. fracasso não ter a perfeição. Sim, sim. Isso é mais, associo mais à ideia do perfeccionismo. Enquanto o aperfeiçoamento, a pessoa sabe que não atingiu a perfeição, mas sente-se bem com ir melhorando pelo treino. Por exemplo, estava a pensar na psicologia do desporto, que o Hugo até está muitas vezes ligado com esse tipo de experiência. Bom, os desportistas, é importante que também vão melhorando, não é? Vão se aperfeiçoando pelo treino, pelos métodos de treino até novos que surjam. Mas se tiverem lá a angústia de terem que ser perfeitos, para já o que é isso? Não é inalcançável. É uma ideia ilusória. Não Uhum. atingiremos nunca a perfeição. É, Sim, acho que há aqui qualquer coisa no que tu dizes, portanto, de uma certa relatividade desta própria, desta ideia do que é ser, do que é perfeito, não é? Desta perfeição que depois pode até a pessoa entrar ou seja, a fasquia vai sendo cada vez mais alta, porque essa insatisfação que pode gerar de nunca atingir algo que encerra em si mesmo todas as características ou todas as condicionantes para caber nesse ideal de perfeição, não é? Eu talvez também gostava de aproveitar também aqui isto para passar, se calhar, aqui ao Hugo, Uhum. sobre esta questão do ser relativo. Quando, quando estamos no meio de competição, como é na área do desporto, em que isso é mais marcado, ou seja, há Uhum. de facto há metas, há objetivos, há pontuações. Como é que esta questão do perfeccionismo vai sendo vivido pelas pessoas? Isto, de facto, vai gerando aqui algum tipo de dificuldade do ponto de vista psicológico nas Uhum. pessoas? Como é que tu vês isto também na tua prática? Peço desculpa. Começa aqui com um ataquezinho de tosse que não é que não é nada bom para aqui para as emissões, mas pronto, é a vida, não é? É a Exatamente. imperfeição do episódio. É, temos que viver com estas pequenas imperfeições. Quanto àquilo que estavas a perguntar, Laura,
Agora que penso sobre a psicologia do desporto e a mentalidade que está por trás de uma atitude desportiva ou competitiva, eu não sei se nesta área, nomeadamente na área do desporto, existe um perfeccionismo, ou a ideia de perfeccionismo no sentido de ser algo que muitas vezes é exagerado, não é? Que muitas vezes se torna um- uma busca incessante de algo que parece que nunca acaba, não é? Queremos sempre procurar algo que nunca está, com o qual nunca estamos satisfeitos, ou que nunca, com o qual nunca, como estavas a dizer, algo em que nunca se fecha, não é? Nunca conseguimos Uhum. fechar. Isto de uma forma geral, as pessoas que são perfeccionistas nunca conseguem fechar, ou raramente conseguem fechar ali, ou empacotar ali alguma coisa no sentido de concluir, porque nunca estão satisfeitas. Há sempre, como dizia o Nuno, até a Capela Sistina poderia ser melhorada. Nunca, ainda bem que o Miguel Ângelo teve essa capacidade resolutiva e fechou o assunto e pintou, porque assim podemos apreciar a sua obra e ficou uma obra para a imortalidade. Mas, em relação à psicologia do desporto, eu não penso que esta ideia então de perfeccionismo neste sentido exista mais do que noutras áreas da nossa vida, nomeadamente em outras atividades profissionais, em outras atividades lúdicas, atividades outro, qualquer outro tipo de atividade em que as pessoas se envolvam. Não penso que haja mais. Eu penso que isto, a questão do perfeccionismo, tem mais a ver com questões relacionadas com a personalidade, não é? Ou com as condições de cada um, não é? Com aquilo que as pessoas aprenderam ou se habituaram a viver, não é? As pessoas foram criando esta necessidade de serem perfeccionistas e de andarem nesta busca constante de que tudo seja perfeito e não que tudo seja aperfeiçoado, como dizia o Nuno, porque eu também concordo, são coisas diferentes e acho que a distinção aí está bem feita. E eu penso que esta característica de personalidade ou de comportamento existe em todas as áreas, de certa forma. Mas percebo a tua pergunta, porque quando falamos em desporto, nomeadamente em desporto que envolve uma componente competitiva, há sempre a ideia de que as pessoas estão a competir e que estão em busca de há definitivamente a ideia de resultados, do atingir metas, atingir resultados, Há uma mas quantificação, não é? uma Há uma quantificação, é quantificado, quantificação, não sim. Mas essa quantificação, esse atingir metas, não penso que seja maior do que no mundo dos bancários, por exemplo, ou no mundo dos jornalistas, no mundo dos psicólogos até. Eu penso que o que faz a diferença é realmente nesta questão de ser perfeccionista, são questões individuais, não é? Que dizem respeito a cada um de nós. Ou seja, é? Uhum. há pessoas que têm mais tendência a serem perfeccionistas neste sentido, de andarem sempre em busca de uma, de um resultado ideal, mas que nunca o conseguem atingir porque não existe. É quase como escavar um buraco sem fundo, não é? Uhum. E depois há as pessoas, pronto, que realmente conseguem ter uma percepção maior daquilo que é aceitável, bem aceitável, daquilo que é fechar o tal círculo e conseguem estabelecer limites, estabelecer metas e cumpri-las e ficar mais satisfeitos ou satisfeitas com elas. Uhum. E dessa forma conseguiria avançar, não é? Porque E senão dessa pode ser forma conseguir extremamente avançar. desafiador o estar constantemente a querer atingir esse nível de exigência. Eu queria Exatamente. aproveitar algo que tu disseste, Hugo, também para depois passar aqui novamente, mas sobre isto que falavas de as condições de desenvolvimento e o que é que pode
ou não, o que é que pode contribuir para que uma pessoa desenvolva essa característica de forma mais marcada, não é? Porque há Uhum. pessoas que são mais do que outras, pronto, que têm esta característica mais marcada, mas quer do ponto de vista do ambiente familiar, quer do ponto de vista mais social, enfim, nós sabemos como é que é organizado o sistema educativo, como é que nós, ao longo do nosso desenvolvimento, vamos passar por várias fases ao nível da educação, em que, em certa medida, até que ponto é que a própria forma como está organizado potencia ou valoriza esta busca por um perfeccionismo, não é? A forma como as notas são atribuídas, enfim, a forma como Uhum. tudo é organizado e que vai também contribuindo para essa mentalização das pessoas. Ou seja, a minha questão, Nuno, é se tu dirias que há, portanto, condições mais favoráveis ao desenvolvimento deste tipo de características, deste tipo de traços de personalidade, de comportamentos nas pessoas, e se achas que até há digamos que condições ou coisas que possam existir no ambiente que amenizem um bocado esse nível de exigência sobre a própria pessoa. Claro, eu não percebi. A pergunta foi dirigida a mim, ao Sim, Hugo? sim, A mim, a sim, mim. estava-te a Ok, passar, está bem. sim. Sim, sim. E depois, sim, eu penso que cá há terrenos mais férteis de vida para o desenvolvimento do perfeccionismo, não é? Ou para que surja mais essa componente, enfim, na vida das pessoas. Eu diria que é desde logo um ambiente de crescimento muito crítico, um julgamento muito centrado nos desempenhos, naquilo que se faz ou naquilo que não se devia ter feito, em vez de se estar a olhar mais para o ser, olha-se mais para o ter ou para o fazer, para o desempenho. E sim, o perfeccionismo sinto que está muito relacionado com qualquer coisa competitivo, mas competitivo, exageradamente competitivo, não é? Patologicamente já, ou podendo atingir uma componente mais patológica de competição. Portanto, uma sensibilidade às falhas. Onde há um perfeccionismo, há uma sensibilidade à falha. Medo de falhar, Se né? não se, medo de falhar, como se não se pudesse falhar, mas como se não pudesse aceitar que falha, como Uhum. se não pudesse ser amado por falhar. Não pudesse ser amado por falhar, como se não pudesse ter boas relações com os outros, por falhar. Uhum. Como se pudesse vir aí um julgamento, ou uma vergonha, uma humilhação por ter falhado, não é? Então, tudo isto é assim um caldo, imagina, assim, um ambiente familiar de pais especialmente críticos. Então, mas o que é isto? Um 90%? Então, mas o que é que não tiveste o 100? Isto não pode ser, é inadmissível. Nós pagamos da escola, então colégio privado e tudo mais, e tudo. Porque é que tu não tiveste os 100? Pois capaz de tirar os 100. Portanto, em vez de reconhecer que a nota já dizia bastante boa, não é? Não, está-se a olhar é para a parte que falhou, os tais 10%, ou 1%, se for o caso até. Mas mesmo que sejam 100, alguém tem os 100, tu não fizeste mais do que a tua obrigação. Há situações de ambientes familiares assim, pode-nos Uhum, parecer, se calhar, às vezes a nós até um bocadinho estranho, mas há situações destas, não é? De que mesmo uma nota brilhante é entendida como, enfim, qualquer coisa, está bem, e então? Não é nada de extraordinário. Fizeste aquilo que devias ter feito, mais nada. Queres que Uhum. faça uma festa por causa disso? Não, não vai haver festa nenhuma. Não vai haver, portanto, sequer elogio, não vai haver qualquer coisa caloroso. Olha, filho, fico contente por teres tido uma nota tão boa, que bom, não é? Há uma privação também do afeto, muitas vezes, sinto eu, nas relações uhum, em relação a questões mais do perfeccionismo, não é? Aliás, depois isto, assim, até estávamos a falar antes aqui da nossa gravação, não raras vezes é um dos fatores de um transtorno obsessivo-compulsivo, esta questão do perfeccionista, não é? Do perfeccionismo. E nessa modalidade mais, ou até de personalidade obsessiva, há uma tendência para
para a expressão afetiva ser mais à mínima, não é? E a expressão afetuosa mais à mínima vem de relações também à mínima dos bons afetos, do calor humano, o amor, de de uma expressividade mais de reconhecimento também afetuoso. Ahm, então, pois, o drama das pessoas que vivem muito com esta questão do perfeccionismo é que julgam que é possível lá chegar. A ilusão é esta, e que chegando lá, a É vida uma vai ser ilusão, transformada precisamente. para melhor. Só que pois, é como correr atrás de qualquer coisa que vai sempre à frente, nunca lá chegamos, não é? A questão é que E, este lá, como estavas a dizer, o chegar lá nunca é concreto, né? É uma coisa, é, é, é um é uma lá, coisa que mas este lá é, não existe, né? não existe, porque mesmo um 100%, pois, é relativizado, não é? Mesmo uma nota de um Uhum, teste, não é? É relativizado até porque, né, fica aquela questão, mesmo do 100%, mas será que eu vou conseguir manter isto? Se calhar não. Então começa já a uhum, surgir até a falha projetada para o futuro, não é? Ok, tive agora, mas isto não é garantia de que eu consiga manter. E uhum, então a pessoa nem consegue ficar suficientemente satisfeita com 100% se tiver muito esta tendência ao perfeccionismo. Venha com angústia. E agora? Tenho que manter isto e não sei se consigo, não é? uhum. E depois, E, e aqui, porque o manter, portanto, a questão aqui, eu acho que chegamos aqui a chegaste aqui a um ponto que é muito importante, que é, portanto, ao que é que serve esta necessidade de perfeccionismo? Ao que é que isto serve? Serve a uma necessidade de sentir-se amado, de sentir que é merecedor de afeto. Porque o que acontece é que, de facto, e isto não é algo que seja feito, que aconteça de forma propositada, mas a verdade é que há uma aprendizagem ao longo do desenvolvimento e em anos que são essenciais à formação da personalidade, de que eu recebo afeto, recebo alegria, recebo atenção das pessoas que amo e das pessoas que eu quero que me deem esse afeto, na medida em que eu apresento algo bem feito, de que faço uma coisa de que se orgulhem, ou seja, há aqui um, como dizer, mas é como se a pessoa começa, e é natural que o faça, porque todos nós precisamos disso, precisamos de conexão, precisamos de nos ligarmos às pessoas que são importantes à nossa Uhum. volta, mas a acreditar de alguma forma nesta ideia de que só se eu for atingindo estas fasquias que são estipuladas pelo meu entorno, mas que a partir de certa altura é a própria pessoa que se auto-impõe esse nível de exigência, ou seja, não precisa que alguém de fora lhe coloque esse objetivo, é autoimposto, mas só na medida em que eu consiga atingir esse nível de exigência é que eu sou merecedor de atenção, de reconhecimento, de afeto, de amor. Um, Relativamente a isto, Nuno, quando isto se torna interiorizado, não é? Quando a pessoa, ou seja, há esta autocrítica ou esta voz crítica sobre si mesma que já está interiorizada, como é que isto se desconstrói, não é? Como é que se faz esse processo? pois, enfim, claro, é assim, é uma tendência, apesar de isto também poder-se chegar ao perfeccionismo também por vias que não sejam tanto esta que estamos aqui a falar, mas muitas vezes é isto, é um contexto de crescimento onde o amor foi à mínima. Houve, mas foi à mínima. E houve uma atenção é sobre os desempenhos, sobre as questões mais relacionadas com o ter e com o fazer, não é? Bom, uma relação, pensando até na psicoterapia, uma relação reparadora, ou uma relação terapêutica reparadora, passa por ser também calorosa, passa por dar, por estar de um modo em que as falhas, enfim, são consideradas como normais da vida e que isso não vai levar a uma perda de afeto. Em que, também pela nossa postura de não julgamento típica, não é, dos psicólogos, isso ajuda muitas vezes as pessoas Uhum. quando recorrem à psicoterapia, desde logo isso é um alívio, quando elas começam a estar mais
consistentemente na psicoterapia e se apercebem, não há ali um julgamento. Ok, então não correu tão bem. Ok, tudo bem, há mesma quanto ali à qualidade da relação. A qualidade da relação mantém-se independentemente do desempenho da pessoa. Uhum. Logo por Sim. aí é muito reparador estas circunstâncias da relação terapêutica, psicoterapêutica, não é? Em que os psicólogos, os psicoterapeutas não estão nesse modo de julgamento. Porque, pois, muitas vezes foi isto que aconteceu. Sentiram-se de tal maneira julgadas, criticadas, parece que estavam sempre em falha, que ficaram com uma sensibilidade à falha, então julgam que têm que ser perfeitas para poderem ser amadas. E Uhum. mas é aqui que também há uma espécie de uma armadilha. É que, como isso é inalcançável, e para além do mais, aquilo que quanto muito podem obter, não é? É uma admiração. Aliás, o Coimbra de Matos até falava depois, o nosso professor não é, lá no ISPA, falava que algumas pessoas fazem aquilo que se chama uma vicariância, em vez de procurar depois já o amor, bom, então eu quero é ser admirado, mas admirado não é ser amado. Então, Uhum. mesmo que se venham a ser admirados, por exemplo, as pessoas muito famosas, bem-sucedidas, até que ponto isso depois resolveu a questão do perfeccionismo? Não. São admiradas, mas continuam com a mesma questão. Porque aquilo que resolveria o problema é passarem a sentir alguma segurança básica de que realmente são amados, independentemente do que façam, façam ou dos desempenhos que tenham. E, portanto, que há um amor à partida, por ser quem é, por ser filho, por ser irmão, por ser companheiro, amigo. Não, há desde logo qualquer coisa mais estável, mais consistente, ao nível desse amor mais seguro que não está à prova, não está à Uhum. prova de um qualquer tipo de desempenho. Mas a alternativa depois é essa. Se eu julgo que as pessoas não me vão amar, bom, então tento a admiração, mas a admiração não é amor. Então chegam lá e depois, olha, afinal agora já sou famoso, sou muito bem É, sucedido, mas continuo com o mesmo permanece, problema, ou até mais agravado, que é a frustração de ser admirado é, e sentir que não é amado. Isso é. permanece algum tipo de vazio dentro da própria da pessoa que às vezes que é até descrita dessa forma. Eu não Uhum. sei o que é que tu achas sobre isto? Achas que bom, acredito que sim, concordes que, portanto, portanto, a reparação por via da relação terapêutica e da Uhum. segurança desse espaço seguro que é, que é, que é permitido, que é propiciado Uhum. pela relação terapêutica. Ah, eu acho que essa ideia de que a atitude do psicólogo, pela sua própria natureza, ser menos julgadora e menos ah, avaliadora, pode realmente, e isto, pronto, é passível de ser comprovado, mas é uma ideia que eu tenho, ah, é realmente algo que pode ser decisivo vá, no tratamento daquele cliente, daquele paciente, precisamente porque é algo que permite ou que pode permitir a redescoberta do verdadeiro amor, da verdadeira vinculação, da verdadeira ligação, de um local como dizia o Bia, num continente em que nós possamos colocar a nossa habitação e nos sentirmos seguros e bem-vindos e ouvidos e, e pronto, e assim descobrir então o verdadeiro amor e a verdadeira o que é a verdadeira vinculação. Ah, precisamente por a mesma razão, porque este tipo de personalidade, estar à espera de ser valorizado ou valorizada precisamente quando se atinge estes padrões de excelência, que no fundo são, como estávamos a dizer anteriormente, inalcançáveis, não é? Ou nunca podem ser suficientemente satisfatórios, mas precisamente porque não se, numa relação terapêutica, esta questão da, da recompensa não ser muitas vezes clara, principalmente no início, pode ser precisamente uma das razões
pela qual os clientes ou os pacientes hum, resistem ou simplesmente se vão embora, precisamente porque não Hum, têm este tipo de resposta a qual estão habituadas ou que esperam na sua vida. Portanto, ali não têm ninguém que lhes vá dizer muito bem, sim senhor, ou excelente, espetacular, ou pelo contrário, porque é que não, como estava a dizer o Nuno, porque é que não teve o 100, depois só o 90? Sempre nesta perspectiva de atingir, de querer ou de orientarmos para aquilo que é o padrão de excelência do uhum, desempenho. E eu acho que, pronto, como nós também sabemos, nas relações terapêuticas vive-se muito, ehm, principalmente ao início, as dinâmicas de relacionamento com que as pessoas estão habituadas a viver, não é? E aquilo que esperam dos outros. Eh, e eu penso então, neste caso preciso, que sendo um fator definitivamente decisivo a médio e longo prazo, pode às vezes ser fator da relação terapêutica ficar comprometida precisamente pela diferença de atitude a- do terapeuta, neste caso, que não é igual àquela que a pessoa está habituada, né? Diz, portanto, o quê? Do cliente, ou seja, não se manter no processo por não estar a encontrar isso que está a buscar. Sim, sim, penso que seja uma espécie de aversão natural. Não, esta pessoa não está a tratar como costumam tratar, ou pela qual Hum, como eu vejo os outros, não é? Isto é uhum, como que alguém está sempre à espera que os outros digam qualquer coisa ou digam um feedback. De repente entram-se num consultório e tem alguém que apenas ouve e não julga. Isto cria confusão. E às sim, sim, sim. vezes as pessoas podem dar o benefício da dúvida, outras vezes não, pensam para elas próprias, não, isto não me está a agradar, isto não vai a lado nenhum. Achas que no caso desses é importante isso ser trazido para o aqui e para o agora, como já falamos até assim, ou seja, esse tema, essa temática, Uhum. essa Essa sensação que questão. possas ter, a questão de ser abordada abertamente numa situação Eu destas. penso pronto, não tenho assim tanta experiência nestes casos, mas embora que a experiência que tenho, penso que naturalmente é algo a trazer para a terapia. Mais difícil é o início, mas que a probabilidade é que a resistência aumente. Se trouxer uma questão tão sensível à pessoa, não é? Para este tipo de personalidade, é quase que estar a meter o dedo na ferida na primeira ou na segunda sessão, e isso normalmente não traz bons resultados, né? Aleija demais, não é? Logo ao início. Uhum, Sim, até porque estas tendências, enfim, quando se tornam realmente assim, mesmo patológicas, do perfeccionismo, hum, elas são muito rígidas, não é? Uhum, E sim. há uma crença, um pensamento por trás, uma ideia que está por trás de que aquilo tem valor. É por ali, ainda assim, apesar da pessoa Uhum, sofrer, ter ansiedade, mas não encontra uma outra via melhor, não encontrou uma outra via melhor. É por isso que também escolheu a via do perfeccionismo. uhum, Portanto, até que a pessoa se aperceba que existem outras possibilidades de se relacionar com os outros e outras formas até menos ansiosas, mais prazerosas, e que isso é mesmo real, que pode existir, a pessoa desconfia porque foi aquela solução, ainda que patológica, uhum, que encontrou. exato. uhum. Sim, Portanto, sim. tem que se trabalhar também um bocadinho a alternativa, não é? Um bocadinho como um partido da oposição tem que trabalhar a alternativa junto do eleitorado. Atenção, nós vimos com uma proposta diferente, para melhor, e até durante bastante tempo, de modo a que o eleitorado vá ganhando confiança. Se calhar Sim. estes têm aqui uma alternativa melhor, não é? Ganhando confiança, é o Apresentar ponto aqui e importante. apresentando É, assim, passo, contato um passo, caminho alternativo. encontrar, passa muito também por construir.
inclusive uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar para as relações Efetivamente. humanas e de que é possível estar de outro modo, num modo menos sofrido e mais prazeroso, com relações mais íntimas, porque não pode haver, de facto, grande intimidade, grande ligação, se a relação estiver muito pautada pelo perfeccionismo, por ali, por um desempenho qualquer, não é? Sim, Uhum. até porque Já isso não é muitas vezes muito do volta, ser. a pessoa até volta isso para o próprio terapeuta, ou seja, essa exigência que tem para si e que coloca para si, começar Ah, a sim, sim, sim. projetar É isso, É, para o isso, às terapeuta, vezes, não é? isso é que é o que verdade, Colocar, pode é acontecer. verdade. questionando a sua competência, enfim, É, de Exato. variadas formas. sim, sim. E, Portanto, há Exatamente. aqui mas também isso um giro. isso é curioso, Laura. Eu penso que até é muito interessante isso agora que disseste, porque também nós terapeutas, não é? Ou psicólogos que estamos no contacto com pessoas que têm este modo sofrido, quando é nestas dimensões muito elevadas do perfeccionismo, muito intensas, Uhum, sinto que há momentos que podem também ser reparadores a partir do terapeuta dar o exemplo. Olha, eu falhei, hoje Uhum. consigo aqui, não é? Um, e, portanto, aceitar a falha como algo natural e que possível de ser abarcado na relação. E ser sim. o próprio psicólogo também a introduzir isso. Se a pessoa tem tanta sensibilidade à falha, como à partida terá uma questão deste perfeccionismo, então nós, psicólogos, em algum momento, um momento oportuno, não é? Não vamos inventar também um momento, tem que ser verdadeiro. Olha, hoje falhei consigo. Sim, Uhum. falhei. Tive ali uma intervenção que não foi a melhor, é verdade. Ok. Já percebi. Numa próxima oportunidade espero não o fazer. Mas olha, que é possível que eu vá falhar também mais vezes. Mas não é esse o meu objetivo. É, é de poder, mais do que as falhas, é podermos também aceitar que elas vão existir e que ainda assim podemos ter uma boa relação, mesmo com falhas. Uhum. Sim. Mesmo com Isso pode falhas, ter, porque elas existem. isso pode ter um efeito, um efeito mesmo muito forte no processo esse exemplo que acabas de dar, não é? Do próprio terapeuta quase ter esse ato de humanidade, não é? De humanidade partilhada, que eu erro, assumo o meu erro, ou seja, no fundo é na prática estar a mostrar a questão do erro ou do falhar como parte de qualquer processo, como outros processos das nossas vidas, o processo terapêutico também é permeado por alguns erros, enfim, E que, diferentes, e e que que isso isso não é uma pode ser, humilhação para quem errou, nem uma vergonha desastrosa. Não, é Uhum. algo natural. e que aumenta, Algo natural. que é uma porta uma porta para uma maior conexão, inclusive, com a outra pessoa. Sim. Depois estamos mesmo aqui a concluir, não é? Estamos mesmo Sim. na reta final. Eu própria confesso que me distraí um pouco aqui com a questão dos tempos. Vamos encerrar então, espero que não de forma demasiado bruta, mas acho que conseguimos abranger muitos pontos relativamente ao tema. Obrigada por nos acompanharem. Sigam-nos nas redes sociais, estamos no YouTube e em breve estaremos de volta com outra temática aqui em torno da psicologia e da saúde mental ou outras coisas. Um grande abraço. Um grande abraço. Adeus.